Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mergulho Profundo. É um prazer estar aqui para mais essa análise. Bom, hoje a nossa missão é bem ambiciosa. A gente vai tentar desconstruir e entender a fundo como a sociedade do século XXI define o que significa ser homem e ser mulher. Exatamente. E não é só no campo das ideias, não. Pois é. A ideia é explorar como essas definições, que muitas vezes são totalmente invisíveis, moldam absolutamente tudo ao nosso redor. Desde os relacionamentos mais íntimos, Sim, desde a nossa vida privada até estruturas sociais imensas. E isso chega a impactar diretamente até a prática clínica na psicologia. e para dar o contexto de onde a gente está partindo hoje, a base da nossa análise é um material bem denso. É um debate originalmente direcionado a estudantes de graduação em psicologia. Uhum. E é um debate muito interessante porque ele cruza a sociologia com a psicologia social. E tem uma premissa fundamental aí, né? Tem. A premissa que orienta toda essa discussão e que a gente precisa ter em mente desde já é que o gênero não opera só como uma identidade pessoal. Não é só como eu me expresso individualmente. Exato. Na essência desse texto, o gênero atua como uma forma de dar significado e principalmente de estruturar as relações de poder dentro da sociedade. Nossa, tem muita coisa para desempacotar só nessa frase. E aqui, vale a gente fazer um parênteses muito importante para quem nos ouve. Fundamental. O nosso papel aqui hoje não é de forma alguma tomar partido. A gente não está aqui para levantar bandeiras ou julgar as teorias de gênero ou sociais que vamos discutir. Com certeza. O objetivo é ser um espelho do texto. Isso, nós somos guias analíticos, vamos relatar e dissecar de forma totalmente imparcial as ideias que estão lá na fonte original. Tudo isso para que a nossa audiência consiga compreender essas perspectivas da forma mais clara e objetiva possível. Perfeito. Dito isso, o material já começa, logo de cara, quebrando uma ilusão muito comum. A ilusão de que a masculinidade é uma experiência única e universal para todo mundo. Isso mesmo. Existe muito essa ideia no senso comum de que ser homem é um bloco único, monolítico. Mas a discussão acadêmica aponta para múltiplas masculinidades. Só que com um detalhe crucial que o texto levanta. Sim, o detalhe de que, apesar de existirem várias formas de masculinidade, existe um padrão específico. E é esse padrão que domina e acaba ditando as regras do jogo para todo mundo. Que é o que o texto chama de masculinidade hegemônica. É esse o termo, masculinidade hegemônica. E tirando o peso do jargão acadêmico, o que isso significa na prática? Não é só aquele cara que fala mais alto, bate na mesa, né? Não, de jeito nenhum. O material explica que essa masculinidade atua quase como um fantasma. Um fantasma que está presente na sala de terapia, nas empresas, na vida em sociedade como um todo. Uhum. Trata-se de um padrão super idealizado. Um padrão de virilidade, de uma força inabalável, de controle emocional absoluto e supremacia. E o ponto que eu achei mais fascinante e ao mesmo tempo assustador é o que torna isso uma hegemonia. O fato de que a sociedade passa a medir todos os homens por essa régua. E as mulheres ao redor deles também. Exato! Porque o material pontua muito bem isso. A imensa maioria dos homens reais nunca vai conseguir alcançar esse padrão irreal. É impossível. É uma linha de chegada que se move. Pois é, mas a busca por esse ideal e a cobrança social constante para que ele seja atingido é o que acaba estruturando as relações e gerando muito sofrimento. E para a gente sair um pouco desse campo abstrato, o texto traz um exemplo muito chão de fábrica, muito da realidade clínica mesmo. Ah, pesquisa de Maceió. Essa mesma. Eles mergulham nos dados de uma pesquisa realizada com homens que utilizam o sistema público de saúde lá em Maceió. E os resultados são muito reveladores, né? Muito. O que saltou aos olhos dos pesquisadores foi a extrema rigidez nas respostas quando o assunto era o papel que cada um deve ter na família e na sociedade. É um binarismo muito forte. Sim, um binarismo gritante. A expectativa relatada por esses homens é a de que a figura masculina tem a obrigação de ser o que eles chamam de o firme. O firme. Aquele que tem atitude. Aquele que não vacila, que provê, que resolve. E na mesma moeda, quase que automaticamente, a figura da mulher é colocada numa caixinha muito específica. A caixinha da dona de casa e da cuidadora. Exato.
É o papel de quem orbita ao redor desse homem firme. Sabe o que isso me lembra? O quê? Me lembra muito o conceito de scripts sociais. É tipo uma analogia de teatro. É como se a gente, assim que nasce, recebesse um roteiro de uma peça muito antiga. E a gente só continua encenando sem nunca parar para perguntar quem escreveu as falas. Olha, essa analogia é perfeita para explicar o texto. É sem tirar nem pôr. Porque os atores só seguem as marcas no palco, né? Exatamente. O homem ganha aquela armadura pesada do provedor inabalável, a mulher veste o avental da cuidadora compassiva, e os dois assumem seus lugares no palco da vida. E o grande problema que o material aponta é que improvisar nesse palco é perigoso. Muito perigoso. Se você tenta trocar de personagem, você corre o risco de perder a sua aceitação social. O seu pertencimento fica ameaçado. O que nos leva a uma transição bem importante do debate. Porque se é um roteiro, a grande pergunta é como exatamente as pessoas aprendem e decoram essas falas. E aí a sociologia e a psicologia social apontam o dedo direto para o começo de tudo, para a infância e adolescência. O ambiente familiar sendo a primeira grande fonte de socialização. Sim, mas aqui a gente precisa ter cuidado para não cair num determinismo simplista, e o material é muito cuidadoso com isso. Eu até ia perguntar isso. Porque se a gente diz que a família ensina, fica parecendo que os meninos sofrem uma lavagem cerebral e perdem a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Mas não é bem assim que a teoria coloca. Não é uma lavagem cerebral inescapável. A questão-chave é a validação. Como assim validação? O foco é entender quais comportamentos são premiados e quais são punidos ao longo do crescimento dessa criança. Ah, entendi. O texto analisa estudos específicos com homens que foram processados na justiça por violência doméstica. E o que eles notaram é que esse comportamento não costuma ser uma anomalia psiquiátrica isolada que surge do nada. Tem uma raiz. Tem. As raízes costumam ser plantadas na criação, passadas de pai para filho de forma muito sutil. A famosa naturalização, né? Isso. A socialização primária vai naturalizando atitudes. Por exemplo, a forma como a infidelidade masculina muitas vezes é validada como um símbolo de status entre os pares. Ou a supervalorização extrema do trabalho, onde o homem tem que ser o provedor rígido e exclusivo a qualquer custo. E por que o trabalho ganha esse peso todo na balança psicológica? Pois é, eu fiquei pensando nisso ao ler. Por que a identidade desse homem hegemônico depende tanto, assim, do contra-cheque? O texto traz uma perspectiva sociológica muito boa para isso. O trabalho, nessa visão, não é só sobre pagar as contas ou sobrevivência. É sobre dominar o espaço público. O espaço público como palco principal. Exato. A rua, o mercado de trabalho, a política. Esses são os lugares onde se adquire prestígio de verdade nessa estrutura. Dominar esse espaço é a moeda de troca para o homem provar que ele é aquele padrão idealizado. É a prova de que ele é o firme da pesquisa de Maceió. E o perigo clínico gigantesco disso, que os futuros psicólogos precisam entender, é o que acontece quando esse indivíduo falha. Quando vem um desemprego, por exemplo. Sim, uma crise econômica, uma demissão. A frustração que esse homem sente não é processada no cérebro só como um problema financeiro. É olhar para o outro lado da equação, para o que acontece dentro de casa. Porque se o espaço público e o prestígio financeiro pertencem a esse homem idealizado, o que sobra para a mulher nessa teoria? O texto introduz aqui o conceito de mulheridade subalterna. E a palavra subalterna não é usada à toa. Não mesmo. Significa literalmente algo ou alguém subordinado que está numa posição abaixo na hierarquia de poder. E é olhando para essa posição de subordinação que a discussão sobre a violência contra a mulher ganha uma camada muito mais complexa e estrutural. É verdade, porque no senso comum, a gente tem a tendência de tratar a violência doméstica como um surto. Um momento de descontrole, um dia de fúria ou culpa da bebida. Mas a lente que o texto oferece é bem diferente. A violência, nessa análise, frequentemente atua como uma ferramenta calculada. Uma ferramenta de controle. Exato. Uma tentativa de manter essa ordem desigual funcionando. Se a posição subalterna da mulher é ameaçada, digamos, se ela começa a ganhar mais dinheiro que o marido, começa a questionar as regras da casa... A violência entra aí não como um simples descontrole, mas como um mecanismo drástico para forçar as coisas de volta para a estrutura de poder original, para colocar a pessoa de volta no seu lugar do roteiro. E aqui a fonte traz dados vitais.
Ela enfatiza muito que a violência de que estamos falando passa longe de ser apenas física. Muitas vezes a física é só a ponta do iceberg. Sim, o texto detalha a violência psicológica, a manipulação moral e, de forma muito incisiva, a violência econômica, e convida quem nos ouve a refletir profundamente sobre isso. A violência econômica é a engrenagem mais silenciosa de todas. E é um insight doloroso que o material traz. Muitas mulheres permanecem presas em ciclos de abuso absurdos, puramente por causa de dependência financeira. E conectando com o que a gente falou agora há pouco sobre socialização familiar, essa dependência raramente é só um azar da vida. É fruto de uma criação estrutural. Isso. Uma criação que, ao longo das gerações, simplesmente não incentivou as mulheres a buscarem autonomia profissional com a mesma urgência que cobrou dos homens. Sabe, a falta de autonomia financeira é em si mesma uma barreira invisível formidável. O roteiro dizia que ela tinha que cuidar e ele que prover. Então, quando ela precisa sair de um ambiente de violência, ela se depara com a parede da sobrevivência material. O que torna o ciclo quase impossível de quebrar sem uma rede de apoio enorme. E é nesse ponto de alta tensão estrutural que o material faz uma transição que surpreende muita gente. Nossa, me surpreendeu demais a introdução de Friedrich Nietzsche na discussão. Sim, a base filosófica. Eu confesso que eu parei e pensei, gente, como é que um filósofo do século XIX vai se encaixar num texto sobre clínica psicológica, gênero e violência doméstica no século XXI? Parece distante, né? Mas a ponte que o material constrói usando Nietzsche é simplesmente brilhante para explicar o comportamento humano. Conta mais sobre essa ponte. O argumento é focado na crítica de Nietzsche ao que a gente chama de processo civilizador, a ideia de que a civilização atua para amansar o homem. Amansar. Essa é a palavra-chave. Pensa bem, os nossos instintos mais primitivos de sobrevivência, de força bruta, de dominação de território. A civilização não faz esses instintos evaporarem no ar. Eles não somem. A sociedade só dita que a gente não pode mais agir como bárbaro no meio da rua. Exato. A regra social diz que você não pode expressar isso de forma selvagem no espaço público. Então, o que acontece? Esse homem reprime essa agressividade e a volta contra si mesmo. Que é o que o filósofo chama de origem da culpa. Da culpa e da má consciência, a internalização dessa violência. Então, se eu estou traduzindo isso bem para a prática clínica e para os dados do texto, é como uma panela de pressão. A sociedade cobra desse homem que ele cumpra aquele roteiro. Ele tem que ser o provedor inabalável e dominante. Mas ele não pode usar a força para resolver os problemas dele na rua, no trabalho. Então ele engole essa frustração que vai fermentando, virando uma masculinidade fragilizada. E onde é que essa pressão escapa? Pois é. Quando o status dele é minimamente ameaçado dentro de casa, onde as amarras sociais parecem ser mais fracas, essa repressão explode em forma de violência. E o alvo é justamente quem a sociedade já tinha colocado na posição subalterna. É exatamente essa a cicatriz psicológica que o texto aponta. O instinto de dominação encontra o caminho de menor resistência. É denso demais. E a partir de Nietzsche, o debate também subverte uma ideia que a gente tem como quase sagrada hoje em dia: a ideia dos direitos iguais. Essa é uma provocação dura do texto. Porque a gente cresce acreditando que o direito, as leis e a igualdade surgem de um grande consenso moral, como se a civilização fosse inerentemente boa e justa. Mas a análise nietzschiana no texto joga um balde de água fria nisso. Joga. O argumento é que o direito não nasce da paz ou da bondade, mas sim de uma relação de forças. De quem tinha mais poder ditando a regra. Exatamente. O direito é um equilíbrio temporário entre forças desiguais. E usar isso para provocar o pensamento crítico é essencial. Porque se as estruturas de poder ditam a moralidade, isso significa que a masculinidade hegemônica não só determinou os papéis em casa, ela moldou as leis que a gente segue. Ela criou a própria régua do que a gente acha certo ou errado. E para um psicólogo ou para qualquer um tentando entender a sociedade, perceber isso é transformador. Tira o peso da falha individual. Tira. Mostra que muita angústia não é defeito da pessoa, mas sim um atrito dela contra um sistema arbitrário que foi vendido como verdade universal. E isso nos leva à última peça do quebra-cabeça do nosso mergulho.
E para mim é o ponto que deixa a discussão completa e muito urgente. A interseccionalidade. Sim, porque a gente passou um bom tempo aqui falando desse homem idealizado que precisa dominar o espaço público. Mas o texto faz a gente dar um passo para trás e olhar o cenário completo. E se a própria estrutura social negar a um homem o acesso a esse espaço público? É por isso que o material é muito categórico. Qualquer análise sociológica ou diagnóstico psicológico fica capenga se não tiver o olhar da interseccionalidade. Porque o gênero não caminha sozinho. Nunca. É impossível ter o quadro completo sem cruzar gênero com raça, com classe social, com nível de escolaridade, com orientação sexual. Não existe o homem abstrato. Não existe. Uma coisa é a pressão sobre o homem branco de classe alta. Outra, completamente diferente, é a pressão sobre o homem negro periférico. E o texto traz dados do contexto brasileiro que ilustram isso de uma forma alarmante. Dados pesados sobre o sistema de justiça. Sim, os estudos apontam que homens negros de baixa escolaridade de classes populares são desproporcionalmente mais propensos a serem processados por violência. E aqui, a análise da fonte exige uma atenção absoluta, para que ninguém faça uma leitura equivocada ou preconceituosa dessa estatística. O especialista do texto faz questão de garantir que isso seja compreendido no contexto correto. Não é uma característica inerente. De jeito nenhum. O que esse dado reflete é uma longa e profunda história de desigualdades sociais no Brasil. É a gente voltar naquela analogia da panela de pressão. A sociedade cobra desse homem negro e periférico exatamente o mesmo roteiro da masculinidade hegemônica. Cobra que seja o provedor, que seja o firme, que ele tenha sucesso financeiro. Mas essa mesma sociedade, através de exclusões históricas e do racismo, nega a ele as ferramentas e o acesso ao mercado de trabalho. Nega o palco para ele atuar. É um beco sem saída. A cobrança está lá, enorme, mas a estrutura o impede de alcançar o objetivo pelas vias valorizadas. A impotência social se soma ao conflito interno. E quando a violência acontece, o sistema de justiça age com o peso diferente. O sistema penal, que historicamente tem viés de classe e raça, processa e encarcera esse indivíduo de forma muito mais rápida do que faria com um homem de classe alta. O homem de classe alta tem defesas institucionais para não virar estatística. A interseccionalidade mostra que a violência é só o topo do iceberg de um sistema gigante de exclusões. Por isso que o texto defende que tratar o indivíduo sem olhar para a estrutura em volta dele é enxugar gelo. Bom, a gente fez uma jornada bem extensa aqui. Vale a pena a gente dar um passo para trás e recapitular tudo que desempacotamos dessa análise. Foi uma exploração profunda, com certeza. A gente começou quebrando aquela ideia de que ser homem é uma coisa só. Vimos os papéis super engessados identificados na pesquisa em Maceió, com a expectativa do homem firme e da mulher cuidadora. Passamos pela socialização familiar, mostrando como esses comportamentos violentos ou dominantes são ensinados e naturalizados desde cedo. Sim, e como a criação estrutural fomenta a mulheridade subalterna, criando amarras reais através da violência econômica, onde muitas não têm autonomia para sair do ciclo. E aí tivemos aquele choque filosófico com Nietzsche. A civilização amansando os instintos, gerando culpa e repressão, e lembrando que as nossas leis muitas vezes são apenas reflexos de quem tem mais força. Até chegarmos à dura realidade brasileira com a interseccionalidade, vendo como o racismo e a desigualdade de classe transformam toda essa pressão de gênero numa armadilha cruel para quem não tem acesso a espaço público. E para reforçar por que a gente mergulhou em tudo isso. Porque isso importa para quem está acompanhando e não é estudante de psicologia. Porque afeta o nosso dia a dia, né? Afeta cada decisão. Compreender essas dinâmicas, saber ler esse roteiro invisível, é literalmente o primeiro passo para que a gente pare de reproduzir esses padrões automáticos. De parar de atuar no piloto automático. Sim, é só entendendo a engrenagem que a gente consegue parar de machucar a si mesmo e aos outros com expectativas irreais. É um conhecimento que liberta.
no fim das contas. Bom, e para encerrar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar um pensamento final, uma provocação para a nossa audiência mastigar por conta própria. Aquela pergunta para levar para travesseiro. Exato! Uma pergunta que o texto não responde, mas que a gente constrói em cima de toda essa teoria. Pensem comigo. Estou ouvindo. Se a socialização tradicional ensina que o homem precisa obrigatoriamente ser o grande provedor financeiro para ter prestígio e para dominar o espaço público, o que acontece com essa estrutura toda de poder e com esses instintos de dominação quando a gente olha para a sociedade moderna atual e vê que cada vez mais mulheres assumem o papel de principais provedoras financeiras das famílias? Excelente questionamento. Será que a necessidade masculina de controle simplesmente desaparece porque o contra-cheque mudou de mão? Ou será que esse controle apenas encontra formas novas, diferentes e ainda mais invisíveis de se manifestar dentro de casa? Fica aí o desafio para refletir. É isso. Fica a pulga atrás da orelha. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu até aqui e até a próxima análise profunda.